Olá, vamos a mais uma de nossas indicações de português. E hoje eu vou comentar um pouquinho sobre o que na prática muito conhecemos e ouvimos como falantes da língua portuguesa. A variação da linguagem que usamos, a variação linguística do português. Então, já de antemão, eu quero deixar claro que a variação linguística, a variação da linguagem, que é própria de uma região, também pode ser chamada de dialeto. Tá? Então, essa variação linguística, essa variação da linguagem, esse dialeto, ele vai variar dependendo das influências a que foi submetido, dependendo das influências que recebeu. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, o nosso dialeto gaúcho, vamos dizer assim, sulista, ele recebeu influências do espanhol e ele recebeu influências indígenas, entre outras influências. Então, dependendo dessas influências, será a variação do nosso falar, né, sulista, dentro da língua portuguesa. Então, eu posso dizer que dialeto, eu posso dizer que existe um dialeto nortista, né, do norte, um dialeto sulista, né, do sul, um dialeto sertanejo, do sertão, e dentro desses dialetos, né, que vão trabalhar aí especificamente nesses exemplos, uma região, acontecerão outras variações que dependerão de outros pontos dentro da região. E nós vamos ver adiante alguns exemplos, tá bem? Então, com isso, eu acho que a gente já tem uma ideia do que é a variação linguística, o que é a variação da linguagem. Então, para resumir, vamos dizer que variação linguística é a variação da linguagem dos idiomas em geral, ou seja, não é só o português que pode sofrer variação linguística, qualquer idioma pode sofrer, né? Então, variação linguística é a variação da linguagem dos idiomas em geral, dentro de cada um deles. Então, línguas variam desde sempre. As variações linguísticas ou as variações da linguagem ocorrem em todos os idiomas, tanto na fala como na escrita, pois as línguas são vivas na mesma proporção de quem as utiliza, né? Nós, os seres vivos. Portanto, as línguas são passíveis de mudanças. Essas variações linguísticas, essas variações da linguagem estão ligadas em grande parte aos grupos sociais em que se inserem os falantes. Então, como comentei antes, pode estar ligada à região, pode estar ligada à época, à idade do falante, ao gênero, se é masculino ou feminino, ao trabalho, à profissão, né, que exerce, independente de qual seja, haverá lá dentro de cada uma dessas especificidades colocadas um tipo de linguagem, né, e vai estar ligado especificamente a uma profissão ou ao trabalho do falante, se é masculino ou feminino, a idade que o falante tem, que época, vamos ver exemplos, inclusive adiante, que mostram épocas antigas até hoje, e a região, como eu falei ali, né, a variação da linguagem
pode acontecer conforme a região. Então, eu dei exemplo ali do dialeto sulista, do dialeto sertanejo, do dialeto nortista, entre outros dialetos, né, conforme a região, que exemplifica. Então, o português é originário do latim vulgar. Olha aí, o que é esse latim vulgar? Porque toda a língua, né, registrada, seja inicialmente na fala, como adiante na escrita, ela tem uma origem, né? Então, o nosso português, ele originou-se do latim vulgar, que é o quê? Era a fala. Prestem bem atenção que era a fala popular da época do Império Romano, considerando que o português tem origem do latim. Origem no latim. Então, a gente consegue verificar que a fala, né, é que nos trouxe daí para depois adiante o registro na escrita, e que o nosso português originado, então, da fala popular da época do Império do Latim, a gente consegue entender que originou, por exemplo, da fala dos soldados, da fala dos mais simples. E por que é chamado vulgar? Eu tenho a impressão que é porque não tinha uma regra, não tinha formalidade, não era catedrático, então da fala, por isso vulgar, né? Então, originou aí nosso português. E desde sua origem até hoje, são incontáveis as variações dessa linguagem, desse idioma. Variações linguísticas ou variações da linguagem podem e estão normalmente ligadas ao tipo, né? A variação pode acontecer sociocultural, que tem relação com grupo social ao qual o falante pertence. A variação pode ser geográfica, ou seja, depende, tem relação com a região em que o falante vive durante um certo tempo ou que vive desde sempre. E ainda a variação histórica, né, que tem relação com o tempo, com a época em que o falante vive, ou com o tempo, com a época em que nós analisarmos determinadas variações da língua. Olha aí, vamos verificar alguns exemplos, alguns tipos de variantes. Temos aqui português do Brasil, português de Portugal, português do Brasil celular, Portugal é telemóvel. No Brasil é ônibus, Portugal autocarro. Olha aqui, trem ainda com acento, né? Já alterou também em português do Brasil. Trem, português de Portugal, comboio. E ambas as expressões aqui usadas em Portugal referem-se ao mesmo objeto, que aqui utilizamos formas diferenciadas, mas para o mesmo objeto. Aí chamamos, variação da linguagem, no caso, o idioma português. Olha aqui algumas falas, algumas gírias antigas, e aqui a gente pode dizer que, considerando gírias, aí a gente identifica tanto idade, como profissão, como época, né? Muitos dizem que gíria tem muito mais a ver com a idade. Pode ser, mas não necessariamente só com a idade. Olha aqui, sebo nas canelas, chuchu beleza. É um mundaréu de coisas, é um mundaréu de exemplos aqui, né? Que abacaxi. Olha as expressões aí. Mandar brasa, né? É de lascar.
é supimpa. Então, fica firme na paçoca. Então, são algumas variações para língua portuguesa. E com significações variadas aí, né? São só realmente diferenciadas considerando hoje, 2021. Olha aqui mais um exemplo. Nós temos aqui uma variação que é uma variação histórica, né? De época. Depende da época. Então, a gente vê que o início dessa palavra, que ainda hoje se utiliza bastante, né? Você, desta forma, né? Claro que se utiliza, mas eu digo desta forma. Ela teve origem aqui em vossa mercê, né? E que foi sofrendo variações da linguagem, seja por causa da idade de quem usava, seja porque a história, né? Porque a época mudou, seja porque um grupo específico, seja pela formação das pessoas, enfim. Várias possibilidades podem explicar a variação de vossa mercê para vosmecê, vassumcê, vancê, você. O C, daí a gente já consegue começar a identificar que é mais regional, né? O uso do você. O C também, né? É mais regional. Até o você, que daí seria a linguagem, ó, mais um grupo aqui, né? Uma variação conforme o grupo, especificamente o virtual utiliza esse, né? Essa forma aqui. Mas, enfim, mais uma variação da linguagem. Aqui temos uma variação regional, na qual nos enquadramos aqui como usuários, né? Rio Grande do Sul utiliza tu, na verdade o sul, né? O sul, grande parte do sul utiliza o tu. E outras regiões utilizam você. Isso é mais uma variação linguística, variação da linguagem, conforme a região. Temos aqui mais uma variação, mais um exemplo, biscoito ou bolacha? Ou os dois? Eu diria que aqui depende muito, né, da região também, né? E principalmente a origem, né, das pessoas que utilizam a expressão ou biscoito ou bolacha, né? Elas são de origem estrangeira, são imigrantes, enfim, ou são nativos daqui, né? Isso fortalece muito esses usos aqui, tanto biscoito como bolacha, como doce, como, enfim, vai depender, né? E mais uma vez a gente verifica aí a variação, não tem o certo e o errado, óbvio que não, né? Tem o uso e a identificação de variação da língua. Aqui mais um exemplo, olha aí, olha a tangerina, olha a bergamota e olha a mexerica. Teoricamente, ainda que possam variar, né, variar tipo da fruta, né, ou com casca mais assim, ou mais assado, ou tamanho, mas essencialmente é a fruta bergamota. No caso, eu uso bergamota, mas que dependendo da região, vai ser mexerica ou tangerina, certo? Mas identificando a mesma fruta. Agora temos aqui, ó, mais um exemplo de variação linguística, e aqui considera. No caso aqui, se a gente olhar essa imagem, a gente verifica um médico com vários pontos de interrogação e um dicionário na mão, né? Porque ele está ouvindo, né, a definição do que é que este paciente está sentindo.
Agora, perceba que ele faz uso de uma linguagem, assim, bem diferenciada, né? Difícil de saber exatamente o que ele está sentindo. Olha só, a dor começa acima do mucumbo, vai subindo até o meio das pazes e responde aqui na titela. Aqui dá para saber que tem dor por causa das estrelinhas, né? Mas, então, o médico está tentando ali no dicionário saber o que é o que desses pontos todos que ele diz aqui. E aqui, nesta fala desse paciente, a gente verifica uma variação que pode ser tanto regional, né, como de idade, né, como de formação, né. Por exemplo, vamos dizer que ele seja um agricultor, né, de determinada região, que eu nem saberia dizer qual, que fala assim. E aqui temos um médico, uma outra profissão. Então, um agricultor de determinada região falando conforme ele normalmente expressa com um médico, né? Veja que para compreender a variante, né, a variação de uma linguagem em uso, é preciso pertencer ao grupo que a utiliza, senão ficam os pontos de interrogação, não se compreende, né? E a pergunta é: será que o médico está compreendendo a fala desse paciente? E será que o paciente vai compreender a fala do médico? Porque da mesma forma que ele fala, que ele utiliza essa variação, existe também a variação, né, profissional, né, de trabalho. Essa é a dele. E a do médico é aquela que muitos de nós não compreendem também. Por quê? Porque é uma linguagem específica de um grupo profissional, que quem faz parte desse grupo entende, quem não faz dificilmente vai entender, a não ser que a pessoa, né, no caso o médico, tenha boa vontade e traduza, né, em miúdos o que significa todos aqueles termos profissionais e da medicina que muitas vezes a gente escuta deles, né, deles médicos. Adiante. Aqui temos mais um exemplo. E aí, compadre, firme? Não, futebol. Aqui a gente quase que identifica a região, né? Eu não me arrisco a dizer que é Minas, né? Mas vai saber se tem parte de São Paulo também que fala assim, não sei. Mas é regional, certamente que é, né? Aqui a gente consegue também identificar os chapeuzinhos, né? Já começa a chegar próximo de dessa ou daquela região. Mas é isso aí, variação da língua, ó. E aí, compadre, firme? Não, futebol. Tá comunicando? Tá. É uma variação da língua. É. E percebam que hoje nós não estamos verificando a forma correta da escrita, né? Estamos somente analisando as variações linguísticas. E aqui, regionalismos, olha aí, chegou o que bem a gente conhece, né? Olha, onde é que se utiliza a expressão aipim? Eu utilizo muito. E a mandioca? E macaxeira? É mais para cima, né? Norte, nordeste. E, no entanto, a raiz é a mesma, né? Essa que a gente tanto aprecia. Aipim, mandioca e macaxeira se referem à mesma raiz comestível, né? E identificam ali com essas três expressões mais uma variação da língua portuguesa, mais uma variação linguística da linguagem. E até a próxima indicação de português. Espero que tenham apreciado. Caso tenham dúvidas, podem deixar nos comentários, que assim que se verifique, a gente pode responder. Até!